Bom dia! Pequenos ajustes técnicos, vamos começar a nossa conversa de hoje. É muito legal poder estar aqui falando com vocês sobre esse tema que, apesar de fazer parte da nossa rotina, que é o cuidado, mas é pouco falado e praticado, em especial por nós profissionais de saúde. Então, eu sou Juliana, eu sou professora da Faculdade de Nutrição e a minha linha de pesquisa e de extensão é exatamente o autocuidado. O autocuidado voltado principalmente para o cuidado que não é necessariamente externo, apenas do corpo, né? Mas um autocuidado definitivamente voltado para si, né? Para você enquanto ser. E ao longo dos anos, com as pesquisas, a gente tem observado o quanto isso tem sido negligenciado e o quanto isso afeta o nosso desempenho enquanto profissionais de saúde, nas nossas relações familiares. Hoje eu coordeno um projeto que se intitula Saúde Mental é Saúde Integral. E dentro desse projeto a gente conduz várias práticas de autocuidado. Ele é praticado dentro da universidade, ele tem a sua sede dentro da Faculdade de Nutrição, mas a gente atua em toda a faculdade, universidade e fora dela. Como a gente vai falar de autocuidado, normalmente as pessoas questionam, né? Mas autocuidado é legal e tudo, mas qual que é o propósito disso tudo? Na verdade, o grande propósito é a gente preservar essa saúde mental, né? Afinal de contas, somos cuidadores. E hoje, a saúde mental, ela tem uma definição bem ampla, assim como o conceito de saúde é amplo. Saúde mental tem conceitos amplos e ainda questionáveis. Então, pela Organização Mundial de Saúde, caracteriza-se como saúde mental aquela pessoa que tem um aproveitamento pleno das suas potencialidades, né, cognitivas, relacionais, afetivas, consegue enfrentar as dificuldades da vida e produzir trabalho, contribuindo em sociedade. Então, ou seja, é um conceito extremamente amplo e muitas vezes difícil de se alcançar. Ela também é caracterizada como um bem intrínseco essencial para o desenvolvimento do potencial humano. Isso são definições que a gente encontra dentro da literatura, que são amplas, mas que de alguma forma são bem verdadeiras, embora pareça ser difícil de alcançar. Por outro lado, a saúde mental ela tem um contexto muito relacionado com o indivíduo e o indivíduo com a coletividade. Então, esse conceito um pouco mais novo de saúde mental diz que a saúde mental de uma pessoa ela é construída e reconstruída das relações estabelecidas com o meio. Então, assim, é uma relação entre a pessoa com ela mesma e como ela se relaciona com o meio. Então, dentro desse conceito de saúde mental, é isso que a gente está avaliando. Então, a gente tem aquela definição, eu estou vendo que a Rosa está perguntando, especificar o que é a saúde mental. Então, a saúde mental é esse bem-estar geral aqui, né, que foi colocado aqui no início, quando a pessoa tem plena potencialidade cognitiva, relacional, afetiva, sabe enfrentar, né, tem um enfrentamento da vida e produzir trabalho, ou seja, é um tema bem complexo e amplo. E ainda, agregando ao novo conceito, que os artigos, né, as revistas vêm publicando os artigos indexados, falando de que a saúde mental de uma pessoa, ela é construída e reconstruída das relações que ela tem com ela mesma e com o meio onde ela vive. E aí, por isso que eu perguntei para vocês quais são os fatores, né, que você identifica no seu ambiente de trabalho que possa refletir nesse seu bem-estar cognitivo, físico, relacional, afetivo, ok? Ficou claro, Rosa? E a gente tem já dentro das políticas públicas, né, tanto em nível internacional quanto nacional, ações para promover, né, essa manutenção ou a construção dessa saúde mental. Então, os planos
são de ação da OMS, mundial, e aqui no Brasil também a gente tem uma política nacional de saúde mental, que foi elaborada e colocada em prática na sua primeira etapa de 2007 a 2016 e reformulada no final de 2017 para 2018, com uma projeção aí também para os próximos 8, 10 anos. Então, não tem como a gente falar de saúde sem falar de saúde mental, né? Talvez esse conceito de saúde mental tão amplo englobe, inclusive, a saúde física, né? Claro, né? O contexto biológico ele sempre vai estar inserido. E o que caracteriza uma pessoa com saúde mental? Então, eu gosto dessa clássica definição e caracterização que a OMS coloca de saúde mental, porque para a gente, lendo isso, parece um pouco utópico. Então, eu vou ler aqui para vocês, né? O que é a saúde mental? Uma pessoa que tem saúde mental. Então, eu vou falando aqui, você vê se você se identifica com isso. A pessoa que tem saúde mental, ela relata bem-estar, aprecia de forma positiva a qualidade da sua vida, quer ao nível das relações interpessoais, como das relações sociais. Ela não apresenta nenhuma sintomatologia ou qualquer tipo de incapacidade. Ela condiciona a forma de pensar, sentir e agir das pessoas perante as situações diversas do dia a dia. É uma pessoa que, de igual modo, ela vê cada um como se vê a si mesmo, vê a sua vida e avalia os desafios e os problemas como procura alternativas para resolver. Ela acomoda os acontecimentos do dia a dia de forma positiva com as mudanças. O bem-estar é um componente essencial da saúde mental e da capacidade de viver de forma plena. Então, vocês veem que uma pessoa que tem a saúde mental plena, ela é uma pessoa que é capaz de se colocar no lugar do outro, uma pessoa capaz de compreender as reações do outro, ela é capaz de se relacionar de forma acomodativa a tudo que muda à sua volta. Quando eu falo sobre isso, sobre esse contexto da saúde mental, você se identifica? Você é uma pessoa capaz de fazer tudo isso? Na maioria das vezes, o que a gente observa é que não temos essa capacidade de perceber, de sentir e agir perante as diversas situações do dia a dia de uma forma positiva. Normalmente, a gente já vem com uma carga de uma experiência anterior, né? A gente já vem com os nossos julgamentos sobre determinadas ações e isso faz com que, com o tempo, a gente vá degradando a nossa saúde mental. Isso, eu estou vendo aqui o comentário da Rosa. Deixa eu ver aqui, isso. Você se identifica bem no ambiente de trabalho, me relaciona amplamente com a minha microárea. Muito bom, isso é uma coisa até relativamente rara da gente observar dentro dos contextos, não só da saúde, né, mas de trabalho como uma forma geral. E quando a gente fala de saúde mental, preservada ou não preservada, a primeira coisa que a gente vai pensar é no estresse, né? Então, normalmente são os estresses que nos tiram essa paz, que nos tiram esse bem-estar, que nos impedem de nos relacionarmos bem com as pessoas, né? E por incrível que pareça, quando a gente fala a palavra estresse, o que a gente normalmente pensa é em algo que te deixa bravo, né? Que tira sua paz. E o estresse, ele tanto pode ser positivo quanto negativo. Ué, mas eu achei que estresse sempre fosse negativo, né? Porque a palavra estresse, ela vem de trazer uma informação sobre alerta, sobre estar alerta a uma situação de perigo, uma situação nova. Então, o estresse é o tipo de estresse positivo que a gente fala, por exemplo, quando você está organizando uma festa, um evento, um casamento, né? O que acontece? Você está feliz, vamos supor que você está lá desejosa por aquele dia do seu casamento, você está organizando a festa, ou a festa do seu filho, enfim. Você tem um estresse ali associado, uma mobilização para fazer com que aquilo aconteça de forma positiva. E você está feliz, muitas vezes, por fazer parte da construção disso. Então, isso é um estresse positivo, vamos dizer assim, cujo
O objetivo final é o momento que vai culminar em prazer. Ou até mesmo o próprio flash da máquina, quando você está tirando foto, numa situação festiva, porque normalmente você vai registrar, é um momento feliz, né? Algo que está te fazendo bem. O próprio flash da máquina ali é um fator estressante. E o de estresse é realmente o que a gente chama de estresse, vamos dizer assim, no conceito amplo da palavra, mais conhecido como algo negativo, que pode advir de uma situação relacional, afetiva, biológica, doença, né? Enfim, qualquer forma. O estresse, muito resumidamente, ele apresenta fases, né? Então, você tem a fase de alerta, que é onde o indivíduo está pronto, né, para luta ou para fugir daquela situação, onde você vai persistindo naquela reação, você tem uma fase de resistência, o organismo se adapta àquilo por um período de tempo, e depois a fase de exaustão, né? Onde você já não tem mais tanta energia para mobilizar, para manter aquele período de estresse. O estresse, ele é necessário, ele foi muito necessário e ainda é para a nossa sobrevivência, né? Os nossos antepassados, eles experimentavam esse estresse e a partir do enfrentamento disso, eles se mantiveram vivos e hoje nós estamos aqui perpetuando essa espécie. Então, o estresse ele é algo positivo na medida em que ele foi o responsável para que nós estivéssemos aqui hoje. Naquele tempo onde o homem tinha que fugir dos animais para não ser comido, ele tinha que correr atrás da caça. Só que hoje, o que acontece? Nós vivemos constantemente sob a ação do estresse. Naquele tempo, o estresse ele tinha tempo para terminar. Ele era por períodos de tempo mais curtos. Hoje, o que a gente tem é uma extensão, uma constância das situações de estresse. E isso, obviamente, faz com que o nosso corpo entre na fase de exaustão, porque ele não acaba, né? Então, a gente sempre está envolvido em alguma situação onde essa mobilização biológica e mental está sendo instigada. E isso vai causar um desconforto e vai gerar doenças, porque o meu corpo não está preparado para viver em estresse o tempo todo. Então, o estresse ocupacional, o da profissão, é exatamente isso, a soma dessas respostas, né? Físicas, mentais, relacionais, reações fisiológicas, que o indivíduo vai passando ao longo, né, da sua vida de profissional, e isso vai transformando muitas vezes em reações negativas para o corpo. E, consequentemente, a gente vai ter algumas respostas a essas reações constantes. Então, as respostas psicológicas mais frequentes que a gente encontra são ansiedade, depressão e insatisfação. Muitas vezes a insatisfação gerando a depressão e a ansiedade. E obviamente que essas três variáveis elas vão ter um impacto bastante negativo na saúde, na nossa saúde, né? E se a nossa saúde, seja física ou mental, está afetada, obviamente nós vamos ter um impacto naquele ambiente onde a gente está. A gente vai produzir menos, a qualidade dos nossos serviços vai ser menor e isso vai gerar, por tabela, a insatisfação também das pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes elas também estão tomadas pelas mesmas situações e também esperam sempre algo mais daqueles que estão com ela ali naquele ambiente de trabalho. E o estresse, né, contínuo, repetitivo, vai gerar uma reação de estresse crônica, que é a conhecida síndrome de burnout. Essa é uma síndrome que caracteriza uma síndrome psicológica decorrente de uma adaptação ruim ao ambiente de trabalho, estressante, prolongado, e com alta carga tensional. Então, ele tem basicamente três dimensões, onde tem o esgotamento emocional, a despersonalização, onde a pessoa passa a não se identificar mais com aquele ambiente onde ela está inserida, e, obviamente, a redução dessa realização pessoal, o que vai gerando nela uma retroalimentação negativa de estar naquele ambiente, né, de forma positiva.
E esse sofrimento ocupacional, então, ele vai começar a acontecer quando a gente tem essa quebra, né, entre a relação trabalhador, o profissional e o seu ambiente de trabalho. De tal forma que muitas vezes as próprias necessidades fisiológicas não são atendidas. Quantos de nós, muitas vezes envolvidos no ambiente de trabalho, numa situação de trabalho, não temos tempo de sequer ir ao banheiro, de beber água, de se alimentar na hora correta, ou ao menos na hora habitual, não é verdade? Dentro da minha experiência, isso é muito frequente. Vejo muitos colegas que não podem almoçar, suprimem o almoço, né? Ou alguma refeição porque tem que terminar um trabalho, um projeto, atender alguém. Então, quando isso começa a acontecer, isso já está em excesso, né? Isso já não deveria de forma alguma acontecer, porque isso é característica típica desse sofrimento ocupacional. A saúde geral e a saúde mental, ela é afetada por essas relações, como eu disse lá no começo, né? Uma das definições hoje de saúde mental é a interação que a gente tem com o meio onde a gente vive. E dentre as profissões que demandam nesse contato intenso interpessoal é a nossa, né? Da área da saúde. Então a gente tem um contato com as equipes, né? Com as pessoas que a gente trabalha, com o público-alvo de diversas naturezas, né? Então a gente fala com quem está mais focado na área do cuidado ao paciente, ao acompanhante. No meu caso, que sou da área da nutrição, tem também esse contato com quem está na área da alimentação coletiva, com as pessoas que se alimentam, seja na empresa, seja dentro de um próprio hospital. Então, o que a gente é cercado dessas relações, e essas relações fazem parte da nossa rotina de trabalho. E com base nisso, né, alguns estudos são feitos para avaliar como que é essa relação da equipe multiprofissional dentro do ambiente de trabalho. Então, em tese, o que a gente pensa que é trabalhar em equipe é você trabalhar as relações recíprocas, né, que você tem dentro das diferentes atribuições que cada profissional dentro daquela equipe tem. Então, você precisa se comunicar com esse profissional através de uma linguagem que normalmente é verbal, né? Então, a gente precisa interagir e precisa da cooperação de cada profissional ali para que o objetivo final, que é o paciente, ele é o nosso cliente, ele seja atendido de uma forma integral. Então, foi realizado um estudo em Campinas, até foi uma tese de doutorado, avaliando essa interface entre o trabalho e a relação multiprofissional. Como que esses profissionais de saúde lidavam, né, dentro dessa equipe. E o que se encontrou é que, de uma ótica tanto do paciente quanto do cuidador desse paciente, é que a equipe não tinha ação integrada, né? Apesar de todos acreditarem na melhora da assistência, na qualidade do trabalho conjunto, essa integração ela não era bem percebida nem pelo paciente nem pelo cuidador. Então, era uma equipe que não interagia, não se comunicava muito bem, e isso, de certa forma, chegava tanto no paciente quanto no acompanhante, no cuidador desse paciente. Isso por quê? Porque, na verdade, se relacionar, a gente não aprende na faculdade ou no curso técnico que a gente faz, né? Apesar de a gente ter hoje currículos que já mostram uma melhora no modelo, né, de atendimento dessa relação do profissional de saúde com o seu cliente, com o seu paciente, a gente ainda tem muito arraigado no nosso ser, né, na nossa forma de lidar com a relação, aquele modelo biomédico que já caiu por terra desde 1992, que era focado na doença. E a partir de 92, esse contexto bio, psíquico e social foi incorporado dentro dessa nova forma de fazer a ciência, de fazer o cuidado. Então, isso foi considerado uma revolução científica, que é essa nova forma de olhar o ser, o indivíduo, e não a doença, de forma integral, de forma que essas dimensões emocionais, psicológicas e físicas fossem englobadas,
mas nem todos os profissionais que atuam, por mais que tenham até tido essa forma de interagir dentro do seu curso de formação, ele não consegue colocá-la em prática por uma série de questões. Então, a gente sempre sabe que quando a gente está em frente a uma pessoa, seja ela qual for, saudável ou não, ela está em busca da sua ajuda, o que a gente quer? A gente quer uma atenção integral, né, desse paciente. A gente quer dar a ele o melhor, independente da área que eu atue. Para que eu faça essa atenção integral, eu interajo com esse paciente de forma verbal e não verbal. Eu preciso de um bom vínculo terapêutico e muitas vezes o vínculo já é quebrado nesse primeiro encontro visual e dessa comunicação, muitas vezes não verbal. O profissional precisa ter sensibilidade também para compreender esse contexto na totalidade. Qual é o motivo real que traz aquele paciente ali? Muitas vezes, dentro da rotina corrida, do número intenso de pacientes a visitar ou a receber dentro de uma sala, de um consultório, de uma triagem, nos impede de olhar de uma forma mais sensível para cada um deles. E a qualidade dessa comunicação também vai interferir na forma dessa assistência integral ao paciente. E são coisas que muitas vezes realmente a gente vai pegando na prática, na universidade ou no curso de formação, de capacitação que foi dado, você não tem acesso a isso. E quais são os fatores que vão interferir nessa nossa relação? São vários, né? Então, vão desde questões, como eu disse agora há pouco, né, psicossociais que o paciente está inserido, até o meu ambiente de trabalho. O que eu disponho de atendimento? Às vezes chega lá na unidade de saúde, não tem nenhuma cadeira para sentar, a iluminação não está boa, a condição de ventilação, né? Então, o próprio estresse natural da prática do profissional de saúde e a condição de saúde do próprio profissional. Quantas e quantas vezes vamos trabalhar adoecidos? Estamos adoecidos e continuamos o nosso trabalho, porque mesmo com o comprometimento, principalmente da nossa saúde mental, a gente ainda consegue entender que estar fora do trabalho, muitas vezes para muitas pessoas é pior, porque ela fica se culpando porque não está lá, sabendo da demanda do local, sabendo que ela não estando lá, ela está sobrecarregando muitas vezes sua equipe, seus colegas, né? Quantos de nós não faz isso muitas vezes, não é verdade? Então isso é uma série, né, de fatores que vão comprometer essas interações. E do ponto de vista da relação, né, da formação, então a gente tem muitas vezes currículos dentro das instituições de ensino que até tentam agregar essa teoria com a prática, fazendo, né, uma formação mais humanizada, mais multiprofissional, mas até que isso seja realmente colocado em prática, a gente não tem ainda essa integração perfeita dentro dos currículos para facilitar com que esse profissional seja mais amplamente qualificado para olhar todas as demandas, né, dos clientes que ele está atendendo. Então, e essa relação ela vai depender também da minha base, né, do que eu recebi da minha família, dos meus princípios éticos, da minha formação enquanto indivíduo. Então, tudo isso vai interferir na forma com que eu me relaciono comigo e no meu ambiente de trabalho. Então, diante desse contexto todo que eu coloquei para vocês, né, sobre essa questão da saúde mental, eu não trouxe aqui muitas informações sobre os índices de adoecimento dentro do grupo, né, de saúde, mas saibam vocês que nós, profissionais de saúde, somos os que mais estão adoecidos, né, em relação à saúde mental. E até porque esse é um conteúdo que eu costumo falar numa manhã, mais ou menos em 4 horas, né? Então ele costuma ser mais interativo e a gente tem um tempo um pouco mais limitado. Então agora o que eu vou chamar a atenção de vocês é para exatamente mudar de ótica. O que eu quero dizer com essa mudança de ótica, né? Mudar a ótica é porque muitas vezes a gente está treinado a pensar e agir da mesma forma, porque nos é mais cômodo. Então a partir desse momento eu peço para que vocês abram a mente de vocês. Tudo que vocês ouvirem agora, vocês não precisam simplesmente acreditar no que eu estou falando, nem desacreditar e jogar fora o que vocês já têm como base. Eu peço para que vocês agreguem aquilo que foi interessante, que fizer sentido para você, ok?
Então, olha lá. O que você acha de quando você olha aí esse vermelho, esse azul e amarelo, como eles estão escritos? Flui bem para você? Um vermelho escrito de azul no fundo branco contornado por verde. O azul escrito de branco num fundo vermelho. E o amarelo escrito de branco num fundo azul. Quando você viu isso aí, primeira vez agora, como que foi para você? E se você pegasse uma maçã e partisse essa maçã e por dentro, na verdade, ela fosse uma laranja? Como que flui isso para você? É natural? Não teve nenhum desconforto? Sim ou não? Normalmente, o que a gente observa é que quando a gente lê, né, quando vê a primeira vez isso, a gente entende. Mas a tendência é o quê? A gente dá uma rejeitada, né? Porque, poxa, mas vermelho, por que o vermelho não está escrito de vermelho? Por que o azul não está escrito de azul? Está errada a grafia? Quando eu escrevi lá vermelho, está errado? Não, não está. A grafia está certa, não está? Das três palavras. É diferente, certo? É diferente, porém, dentro do conceito, vamos dizer assim, das convenções de certo e errado, está certo. Só é diferente. Se eu partisse uma maçã e por dentro ela fosse uma laranja e eu fosse comer, eu ia passar mal? Porque eu achei que fosse maçã, mas na verdade era uma laranja? Isso vai me fazer mal? Então, muitas vezes o que a gente observa é exatamente isso. Há determinadas coisas que são diferentes daquilo que eu acredito, do que eu estava habitualmente acostumada, porém, elas não me causam nenhum desconforto prático. Pode me causar um desconforto de ideias, um desconforto de acomodação de emoções, mas efetivamente ele não vai me causar nenhum dano. Então é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Abrir a mente, abrir o olhar. Uma outra situação interessante, eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo de uma bailarina rodando, que a gente vai projetar aqui para vocês. Eu queria que vocês olhassem para esse vídeo e colocassem aqui para mim para que lado que vocês estão vendo que a bailarina está girando. Quem está vendo a bailarina virar para a direita? E quem está vendo virar para a esquerda? Sentido horário, ok? Direita. Quem está vendo sentido horário ou direita, quem está vendo anti-horário esquerda. Ou quem está vendo para os dois também pode acontecer. Bom dia, Adivair. Você está vendo girar para qual lado a bailarina? Para a direita. Tem alguém vendo para a esquerda? Nesse momento em que vocês estão observando, ela mudou a posição, mudou, virou o sentido. A primeira pessoa, a Liv, mudou o sentido, continua do mesmo jeito.
Como eu falei no início, é uma aula que normalmente a gente precisa da interação, e normalmente, por exemplo, agora eu estava olhando aqui para ela estava virando também para a direita para mim, e depois ela voltou e girou para a esquerda. Qual que era o grande objetivo dessa observação prática, né? Assim como eu coloquei para vocês o vermelho escrito de azul, a ideia era, como eu sei que é um vídeo de ilusão de ótica, então, assim, a gente sabe que para algumas pessoas ela gira para um lado, para o outro, e às vezes ela, ao mesmo tempo que está girando para a direita, ela passa a girar para a esquerda. E por que disso, né? Na verdade, a ideia é mostrar para vocês que cada um vê a situação de uma forma, né? É difícil para você mostrar para o outro o que você está vendo. Então, se eu chegar para vocês dois, né? Que falaram que estava virando para a direita no sentido horário. E eu falar assim, não, tá virando para a esquerda, olha aqui, ó. Olha aqui, Liv, tá virando para a esquerda, você não tá vendo? A Liv vai falar, não, tá virando para a direita, né? Então, esse conceito de certo e errado, né, de positivo, negativo, na verdade são convenções para facilitar o convívio social, né? Porque imagina se todo mundo, se a gente não tivesse regras, né, para a gente seguir, o convívio social ele ia se tornar impossível. Então são convenções necessárias para se viver socialmente, né? E o grande desafio que a gente tem, na verdade, é entender que o nosso certo, a nossa verdade, ela pode ser diferente da do outro. E quando eu começo a entender isso, que o que o outro vê não necessariamente é como eu vejo, aí a gente começa a respeitar a verdade do outro e diminuir os conflitos. Então não adianta eu mostrar para a pessoa, tentar fazer com que ela enxergue sobre a minha ótica, que a bailarina está virando para a direita, se ela só consegue ver ela girando para a esquerda. E aí eu ia colocar, né, duas pessoas no embate, porque as duas, em tese, estão certas. Então, certo e errado, verdade e mentira, cada um tem o seu. Cada um tem a sua verdade, o seu certo, de acordo com o seu grau de entendimento, de compreensão e de acesso à informação. E o que compromete muito a nossa saúde mental é quando a gente não aceita isso. Quando a gente quer convencer o outro de que a minha verdade é a verdade absoluta. E voltando do conceito inicial de saúde mental, quando fala da relação indivíduo e coletividade, é aqui o grande desafio que a gente tem. Isso não só no ambiente de trabalho, isso na família, em qualquer lugar para onde a gente vá. Muitas vezes a gente tem essa experiência, né, positiva em relação a determinadas coisas e a gente quer convencer o outro de que aquilo é verdadeiro para ele também. Então, quais são as verdades que eu tenho reforçado dentro do meu ambiente de trabalho? Na verdade, em linhas gerais, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vive como se a gente estivesse com aquele óculos, né, virtual, vendo uma realidade ali. E a realidade que eu estou vendo ali é essa aí, ó, dentro do meu óculos. A minha equipe de trabalho é problemática. Não, o trabalho é muito sofrido, a gente sempre tem que sofrer no ambiente de trabalho, tem que se matar para poder ser reconhecido. Não, se tiver fácil, tem alguma coisa errada. É assim que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que o trabalho tem que ser desgastante, né? Até para poder fazer jus depois de uma recompensa e ter férias e descansar e tal. O que são isso? Isso são crenças limitantes. Essas crenças limitantes são verdades que a gente adota de outras pessoas, de comunidades, de família, de uma série de questões. Essa é a realidade que a gente está vendo aqui nesse óculos, né? E quais são as realidades que estão ficando de fora? Essas que estão no canto. Ser bom profissional e ter tempo para fazer outras coisas. Trabalhar e ser feliz e prazeroso o ambiente de trabalho. Essa verdade a gente não está vendo. A gente está focando só nessa realidade virtual aí, que é sofrido, porque vai entrando gente, saindo gente e vai replicando aquela realidade. Vocês já viram, dentro da academia isso é muito comum, né? O professor ser eleito
o carrasco da turma. Mesmo que ele mude a postura dele, os alunos que saem daquele semestre falam para os que vão vir que o professor é carrasco. E eles já vêm acreditando nisso. E mesmo que o professor mude a conduta, eles continuam replicando essa verdade. Isso é muito, muito frequente e em qualquer ambiente isso vai acontecer. E onde será então que eu estou colocando a minha atenção? Será que eu estou colocando a minha atenção exatamente aqui nessa tela virtual, onde apenas o olhar é voltado para a crítica? Ou será que eu estou conseguindo colocar a minha atenção em outras coisas, na apreciação, né? É sempre muito legal a gente olhar para a natureza e principalmente para as sabedorias dos nossos ancestrais, principalmente do Oriente, que há muita sabedoria, como que eles sempre colocam, né, os dois lados. Por isso a gente sempre tem a impressão de que há dois lados, o certo e o errado, o bom e o mal, o preto e o branco, o yin e o yang, né? Essa sensação de dualidade a gente sempre passa por ela. Então, onde eu coloco a minha atenção, aquilo vai crescer, né? Então, numa mesma situação como essa, uma promoção de trabalho, a mesma pessoa, duas pessoas diferentes recebem a mesma promoção. Então, a pessoa otimista, ela vai ver aquela promoção que ela ganhou no trabalho como mais dinheiro, mais motivo para ser produtivo. E a outra, com a visão voltada para a crítica, para o pessimismo, ela, mais estresse. Nossa, eu estou mais longe do que eu escolhi para esse emprego. Então, é exatamente isso. Sempre a gente tem a escolha de onde a gente vai colocar a atenção. E por que é tão difícil eu ouvir a verdade do outro, né? Porque eu não experimento o universo em todas as suas possibilidades. Vocês já devem ter ouvido, porque é muito corriqueiro e até banal, ouvir dizer que o universo tem infinitas possibilidades, que somos todos um, né? Parece que soa muito como algo vulgar, muito, vamos dizer assim, banalizado, né? Uma frase muito banalizada. Mas o mais interessante é que hoje a ciência comprova isso, né? Que realmente o universo é uma onda de possibilidades. E a física quântica vem mostrando isso. Então, se o universo é uma infinita possibilidade e eu estou aqui, eu sou apenas uma possibilidade nessas infinitas possibilidades. Né? Então, quando eu vejo a bailarina virar para a direita, o outro vir para a esquerda, é exatamente isso. Eu manifesto uma possibilidade, o outro está manifestando uma outra possibilidade. E dentro, então, da ciência, a ciência que explica essas infinitas possibilidades e contraria a física e a matemática clássica com resultados programados para acontecer, é a física quântica. E, basicamente, ela tem 4 princípios. Eu não vou dar aula de física quântica, mas eu gosto de falar disso para que vocês tenham um entendimento de que é algo embasado em ciência e não um achismo, tá? Não tem nada a ver com esoterismo, com crença, absolutamente nada, é uma ciência. Então, esses 2 princípios da física quântica explicam realmente essa onda de possibilidades que a gente está inserido. A primeira delas, que é a dualidade onda-partícula, o primeiro princípio, ele fala que o elétron tanto pode se manifestar como onda quanto partícula, ou seja, ele pode ser tanto matéria quanto possibilidade. E o segundo, o emaranhamento quântico, que diz que tudo vem da mesma origem. Então, quando a gente está falando disso, o que eu estou querendo relacionar com autocuidado, né? Bom, eu mostrei para vocês a nossa onda lá do óculos virtual. Então, para a gente, aquela lá é a realidade que a gente está vivendo. Mas também tinha externo ao óculos várias outras coisas, né? Várias outras possibilidades. Então, vamos dizer que esse desenho aqui é a onda de possibilidades, tá? Então, tem todas aquelas possibilidades. Então, olha qual uma possibilidade que tem, eu não sou reconhecido nunca, a minha equipe é muito difícil, trabalhar é muito difícil. Essas são as possibilidades que estão rondando aqui. E a ciência, a física quântica, diz que a matéria é formada pela consciência. Então, se a onda está em todo lugar, que eu estou mostrando aqui para vocês, nessa nuvem de possibilidades que o elétron pode colapsar, eu estou colocando essas inúmeras possibilidades com todas as crenças que existem rondando aí o nosso ambiente de trabalho. Mas aonde eu coloco a minha atenção, onde eu volto o meu olhar,
o elétron se torna matéria, ou seja, ele colapsa e vira realidade. Isso está lá no primeiro conceito da física quântica. Então, aquela probabilidade que estava pairando, ela passa a existir. Então, a minha consciência é que faz esse outro nível de elétron se manifestar e virar realidade. É por isso que eu sempre estou experimentando muitas vezes as mesmas coisas. E se diz vulgarmente também, né? Eu crio a minha realidade. Isso é real, gente. Isso é real. A física quântica fala e prova isso por um experimento clássico chamado experimento da dupla fenda. Quem quiser assistir, tem ele no YouTube, para vocês experimentarem aí e entender melhor o que eu estou falando. E o segundo ponto é o emaranhamento, que eu vou resumir como sendo duas partículas, dois elétrons, quando eles pertenceram à mesma matéria e são separados, se eu der um estímulo aqui nesse elétron aqui e o outro estiver lá na China, ele vai responder imediatamente, mesmo estando separado fisicamente. E o que a física quântica provou? Que, na verdade, realmente é uma resposta instantânea, sim, porque não são duas coisas diferentes. É a mesma coisa, vista de ótica diferente. Esse experimento ele foi provado numa revista de altíssimo fator de impacto duas vezes. Uma em 1982 e outra agora em 2017. Mostrando que esse experimento foi feito, inclusive, com elétrons de estrelas já mortas, mostrando que, na verdade, a luz que chega aqui é a mesma que saía de lá, mesma estrela não estando ativa, vamos dizer assim. Então, isso mostra que está tudo conectado. E, muito recentemente também, o slide. A gente teve, né, pela física clássica, uma publicação em 2015 mostrando o que se chama bóson de Higgs, que as pessoas chamam partícula Deus, que dá origem para tudo no universo, mostrando mais uma vez que tudo, absolutamente tudo que existe hoje, que a gente vê e mesmo que a gente não vê, como a energia, ela é originária de uma única partícula. Então, se a gente tem um princípio do emaranhamento dizendo que tudo está conectado, então tudo se afeta, criando a realidade que eu experimento. Então, eu também sou responsável pelo ambiente em que eu estou, assim como o meu colega, enfim, cada um tem a sua parcela de contribuição nisso. E, consequentemente, a gente vê que não se trata de duas coisas separadas, né? E sim, na verdade, são duas formas diferentes de expressar a mesma situação. Por isso, o exemplo da bailarina que eu gosto de mostrar. Então, o que eu estou vendo no meu outro colega, no meu próximo ali que está comigo, que não está me agradando, que está me incomodando? Será que é o outro mesmo que está me incomodando? Né? Então, se eu me olho com atenção e cuidado, o que eu estou fazendo? Eu estou refletindo nessa onda que está à minha volta. Eu sou capaz de modificá-la, porque a ciência provou que eu não sou eu sozinha, né? Eu tenho, vamos dizer que o outro seja uma outra manifestação da minha forma de ver, né? Então, isso é muito importante. O autocuidado é uma responsabilidade com você e com o ambiente, com o outro onde você está. Não tem nada de errado você se cuidar, tá? O autocuidado vai fazer limpar a sua visão daquela máscara, daquele óculos virtual que eu coloquei para vocês, ok? Essa é a função do autocuidado. A gente não está aqui para negar as dificuldades do trabalho, as dificuldades práticas, né? Mas a gente está aqui para alertar vocês de permitir que outras possibilidades à sua volta possam colapsar e se tornar realidade, sem eu ficar arrastando as experiências anteriores ou as experiências do outro. E é isso que o autocuidado faz com a gente. Ele nos permite ver outras possibilidades além daquelas que eu já conhecia, que eu já havia experimentado. Então, o autocuidado ele é definido como uma atenção a nós mesmos, ao nosso próprio bem-estar, não só o físico, mas biológico, psicológico, social, espiritual. O ser humano é o todo e ele interage com o meio, né? De novo, voltando ao conceito de saúde mental.
Então, é egoísmo eu olhar para mim, me olhar, me preocupar? Não. Em hipótese alguma, isso é egoísmo. Isso é amor próprio, é autocuidado. Segundo Foucault, autocuidado é sinal de liberdade, e é exatamente isso. Porque quando você começa a olhar para você com esse carinho, você começa a se libertar daquelas crenças, daquelas coisas que você viveu a vida toda preocupado, né? Muitas vezes a experiência do outro que você pega para você. Então, o autocuidado é um trabalho preventivo, diário, para evitar complicações futuras. A qualquer momento você pode começar a fazer esse autocuidado. Não precisa ter nada em especial, né? O autocuidado é a capacidade que a gente tem de desenvolver com as práticas, de ser feliz com o que você dá conta, seja como for, mesmo que você tenha aí uma pilha, né, de documentos, de papéis, de fichas para resolver e dar assistência, mas que você não consegue esgotar aquilo naquele momento. É ser gentil com você, até onde você consegue ir, sem se preocupar tanto com o que o outro vai dizer, né? Então, nós profissionais de saúde cuidamos da melhor forma possível, fomos treinados para isso, qualificados para isso. Cuidar do outro é a nossa missão, mas quem que cuida de nós? Só nós que podemos fazer isso. Então, muitas vezes, a gente também está na saúde, está no processo de educação, porque saúde também é educação. Então, a gente tem esse cuidado dobrado, né, para poder dar assistência. Então, por onde eu vou começar o meu autocuidado? Primeira coisa é tomar consciência dele, e é por isso que a gente está aqui hoje, para conversar sobre isso, para trazer embasamentos científicos para vocês, para dizer que é importante você se cuidar, para além do outro, para você. E, de certa forma, você trazer isso para a sua vida. E o segundo ponto é o quê? Agir. O que eu posso fazer para o meu autocuidado? Hoje a gente tem uma gama enorme de práticas que vocês podem escolher, que são oferecidas, inclusive, de forma gratuita, né? Pelo nosso Sistema Único de Saúde. Meditação, yoga, dança circular, reiki, enfim, inúmeras práticas. Qual delas você já experimentou ou já voltou a olhar? Qual delas é possível você imaginar se fazendo? Então, a primeira coisa que você tem é isso. Você toma consciência e vê se isso tudo que a gente conversou faz sentido para você e depois escolhe mudar a sua realidade. Mas se você não se sente preparado para isso, está tudo ótimo também, né? A gente respeita. Mas o mais importante é que você seja gentil com você. E que esse autocuidado, ele é tão importante para você quanto para o ambiente que você trabalha. A minha experiência hoje, tanto de formação quanto de estudo de ciência, é com a meditação. Então, todos os meus trabalhos são voltados para a meditação. Hoje a gente sabe que, de forma científica, por tomografias e ressonâncias, a gente tem que as práticas meditativas são capazes de mudar a biologia do cérebro, a dinâmica, a plasticidade dos neurônios, melhorando os aspectos de memória, emocional, cognitivo, aprendizagem, uma série de alterações que trazem benefícios para a saúde, né? Isso já não é mais questionável dentro da academia, já temos provas suficientes. Então, tem vários estudos aqui, né, que mostram o efeito positivo da prática meditativa no bem-estar. Então, qual é o seu papel? O seu papel é tomar consciência, e quem está aqui hoje já teve uma noção do que é. Então, eleja um instrumento para o seu autocuidado. Esse instrumento vai ser a ferramenta que vai te levar a praticar o seu autocuidado e, consequentemente, ele vai preservar se você está bem, ou evitar e recuperar, se você não está tão bem, a sua saúde mental. Então, isso é algo que só você pode fazer e é por isso que chama autocuidado. Como nós podemos cuidar com qualidade se nós não nos cuidamos? É preciso que isso seja uma máxima para todos nós. Não precisa de muito, tá? Você pode simplesmente fechar os olhos por 5 minutos e observar a sua mente. Em função do adiantar da hora, eu tinha preparado aqui uma prática de 5 minutos. Eu queria saber se vocês têm disponibilidade para fazer, desejo, interesse. A gente pode fazer aqui uns 5 minutinhos de teste, vamos dizer assim,
para vocês entenderem do que se trata uma pequena prática de 5 minutos de autocuidado. Se vocês quiserem, a gente faz, senão a gente encerra por aqui, ok? Podem colocar aqui no bate-papo e se vocês quiserem, a gente conduz 5 minutinhos. Bom, dentro do nosso hábito, né, dentro do que eu experimento, a gente não precisa de ter um ambiente específico, tá? Para fazer uma prática de autocuidado, você não precisa ter uma posição específica, onde você está agora, na frente do computador, em casa, no trabalho, no trânsito, tá? Você pode fazer essa prática de autocuidado. Então, agora eu vou pedir para vocês, onde estão, se acomodar da melhor forma possível, tá? Independente de quem esteja por perto, e feche seus olhos. Nesse exato momento, o que você vê à sua frente é uma tela preta, porque seus olhos estão fechados. Coloque toda a sua atenção nesse espaço à sua frente. Independente do barulho que esteja à sua volta, independente dos seus pensamentos, nada pode barrar esse momento de autocuidado. A única coisa que você precisa fazer agora é observar. Não precisa procurar nada. Não precisa sentir nada. Você apenas testemunha. Agora não é hora de você resolver os seus problemas. Aonde você tem que ir, ou o trabalho que está parado agora porque você está de olhos fechados. Deixa simplesmente essas ideias passarem por você. Meditar não requer nenhum esforço. Você não precisa esvaziar sua mente. Você só precisa testemunhá-la. E se você percebe que você se foi com os pensamentos, com as histórias na sua mente, volta a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Você não precisa inspirar profundamente, nem expirar profundamente. É só voltar a sua atenção para a sua respiração. A cada distração da mente, você volta a sua atenção para o momento presente pela respiração.
Só observe. Você não é os seus pensamentos e por isso você pode observá-los. E de forma muito suave e gentil, continue observando. E assim que você sentir necessidade, desejo, você pode abrir os seus olhos, mas continuar observando de olhos abertos, exatamente como fez de olhos fechados. Muito bom. 5 minutos podem não fazer grande diferença na sua rotina de trabalho. 5 minutos podem fazer muita diferença na sua qualidade de vida. Se você parar 5 minutinhos na sua rotina de trabalho pela manhã, 5 minutinhos à tarde e antes de se deitar, comece a praticar e você vai observar. Parece que não tem efeito nenhum, parece que pode não fazer a menor diferença, mas pode acreditar que isso faz toda a diferença. É dentro das 24 horas que você tira 5 minutos para você. 24 horas é muito tempo, né? Para a gente considerar 5 minutos. Não faria muita diferença, mas pode fazer muita diferença nas suas decisões. 5 minutos pode ser a diferença entre você dar uma resposta mais abrupta ou ter uma reação mais abrupta e não ter, né? Então, no dia a dia, 5 minutos que a gente se atrasa para o trabalho, a gente já pega um engarrafamento enorme, não é verdade? Então, não desprezem essa conversa de hoje. Comece a elencar aí na sua vida prioridades e coloque você como prioridade, porque o resto vem, com certeza vem. E não acredite que seja egoísmo, não acredite que seja não pensar no outro, pelo contrário. Lembra da física quântica, né? Que quando você cuida de você, e esse cuidar mais interno, você está refletindo em todas as possibilidades à sua volta e no outro, quer ele saiba ou não, quer ele queira ou não, que é o melhor, quer ele queira ou não, porque isso é ciência, isso está aí, é como a lei da gravidade. Não é porque uma pessoa que não foi para a escola e não conhece a lei da gravidade que ela não está sendo envolvida por ela, né? Então, independente da crença, independente de acreditar ou não, funciona. Pode acreditar, tá? Que bom, Michele. Que bom que foi bom para você. Muito bom. Adote isso como algo corriqueiro, diário na sua vida, que vai fazer diferença. Vai fazer você abrir os olhos e enfrentar a vida de forma diferente. A gente já tem muitas pesquisas mostrando que essas pequenas pausas fazem muita diferença, né? E a nossa conversa era exatamente isso, para a gente poder falar um pouquinho disso para vocês, que vocês não precisam fazer grandes elaborações, tirar grande tempo da sua rotina para ir para algum lugar fazer algo. Vocês podem fazer isso já, agora, a qualquer momento, de forma muito simples e muito gentil. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer que se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, a gente fica aqui mais uns 5 minutinhos
tá bom? E muito obrigada.